Bom dia, amigos, bom dia a todos, bom dia, Dilson, amigos aqui da bancada. Volto a narrar aqui ainda o abuso de autoridade. Os comentários que saíram nos últimos 2 dias só acentuam o festival de burrice que é dito aí à torta e à direita. O título do meu texto é Ainda o Abuso. Volto ao assunto, pois o festival de besteiras ditas a respeito da lei de abuso de autoridade continuam de vento em popa. Dos leigos que nada sabem a respeito das leis e suas observações até que são digeríveis. Até porque as fontes de informação se baseiam em, entre aspas, ouvir falar, muitas das vezes de pessoas tão desinformadas quanto seus ouvintes. O desacerto de quem combate a lei de abuso de autoridade é dos estratos que se esperava pelo menos um bom senso do que dizem, uma vez que, para atender às suas convicções, mentem sobre o que foi aprovado, como se assim pudesse conseguir aliados às suas propostas. Vejo nos jornais e nos programas jornalísticos, juízes, delegados e promotores gritarem solfejos de uma partitura de uma música só. Ou seja, segundo eles, a lei é ruim e pronto. Não debatem de forma técnica aquilo que não presta na recém-aprovada legislação. Propalam apenas nos pulmões que se retirará a independência das distintas autoridades. É o que eles chamam de crime de hermenêutica. Mas o que é isto, crime de hermenêutica? Segundo os valentes, que depõem contra a lei, é a punição àquele magistrado que julga a ação que tem entendimento diferente de um tribunal superior ou ao contrário do que já foi decidido diferentemente por outros magistrados. Pois bem, caros ouvintes, isto não está em lugar nenhum da lei. Talvez fale os contrários a ela dar um entendimento que não esteja explicitado muito bem no artigo 9º da citada lei. Adivinha quem se mostrou contrário a quase tudo da lei aprovada pelo Congresso Nacional? Vou dar uma dica. Começa com Mo, termina com Ro. Assim, ele, o incansável das letras jurídicas, o ex-superministro Moro. A sua justificativa dos vetos dados por ele beiram, com toda licença e exéquias, são de uma lástima. Diz ele em seu trabalho coisas no mínimo toscas e sem sentido. E usa um linguajar empolado para confirmar uma ideia que não existe na legislação. Diz a lei no seu artigo 9º, entre outras coisas, que está vedado a privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Vejam, senhoras e senhores, o que diz o texto. Vou repetir com outras palavras. Somente pode haver prisão se houver previsão legal para isto. Isto não parece óbvio? Óbvio. Somente se prende-se se houver lei estabelecendo esta condição. Aí vem o distinto ministro nas razões que apontam para ser vetado o citado artigo e me sai com esta. Ele advoga a ideia, de que eliminaria a discricionariedade do magistrado na exegese normativa, à margem da decisão do juiz na interpretação, que ele dá às leis. E termina dizendo a seguinte pérola, abre aspas, a evolução do direito dos costumes e, portanto, a mudança do chamado standard jurídico cria ainda uma zona cinzenta pelo qual o magistrado deve caminhar para viabilizar a compatibilidade entre a norma e a sociedade. Em última instância, o dispositivo dispõe contra a própria dinâmica e a evolução do direito pela via jurisprudencial. Um trololó, fecha aspas, um trololó que não significa nada. Trocando em miúdos, o que diz o artigo que deseja vetar o tão distinto ministro é justamente não querer que uma pessoa seja presa ilegalmente. Qualquer coisa que se diga o contrário é a representação do desconhecimento. O pensamento de Moro vai de encontro àquilo que é óbvio. A prisão somente em casos previstos de lei. E onde está o erro de uma coisa tão lógica? Sabe, caro ouvinte, que para infringir a lei de abuso de autoridade, o juiz deve decretar a prisão em flagrante ilegalidade, ou seja, contrário à previsão legal. Não sei, sinceramente, onde pretendem chegar os seus alcoólitos e o tão elevado ministro da Justiça. A cantilena das autoridades judiciárias contrária à lei se baseia na tentativa de disfarçar as coisas boas que tem as coisas boas com a faceta de que isso vai favorecer desmandos criminais e tirar deles, nos casos autoridades, a condição de combater o crime com a firmeza com a qual estão fazendo atualmente. Mas todo esse alvoroço é pautado por parte de uma imprensa desinformada, somada à pressão de quem não quer mudar nada e deixar as coisas como estão. Esse caldeirão de desinformação acaba criando uma enxurrada de pitacos completamente equivocados. E o que eu acho chato e desarrazoado é juiz ficar fazendo protesto em porta de tribunal combatendo a lei.
quando na verdade competia a eles apontarem artigo por artigo aquilo que acham errado na sobredita lei. Encerro dizendo que as ações de veto sugeridas pelo ministro da Justiça atendem apenas às idiosincrasias de sua mente pouco iluminada. Então, caros autores, ou caros ouvintes, certo? Os debates que estão vendo aí contrários à lei são simplesmente, né, risíveis. Não vi ninguém debater tecnicamente artigo por artigo. Pode haver uma coisa ou outra, muito pouca, que seja inconstitucional, mas no seu todo ela é válida e é interessante. Quanto ao ouvinte que disse que eu ia para manifestação domingo, eu tenho coisa mais importante a fazer domingo. Eu vou estar lendo o livro e relendo, certo? Como vencer um debate sem razão, com 38 estratagemas do filósofo alemão Schopenhauer. Quem não sabe, leia, que é muito bom. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.